Muito bem, aqui está uma pergunta divertida para você. Em que lugar do mundo as alianças são usadas nos dedos do pé e as pessoas surfam em touros em vez de ondas? Não é nos Estados Unidos, meus amigos. É na Índia. Esse país é cheio de costumes estranhos e curiosidades que você provavelmente desconhece. E adivinha só, hoje é seu dia de sorte. Vamos falar exatamente sobre isso. Por exemplo, tem, em ordem decrescente, 12. As peculiaridades do inglês da Índia. A Índia é um dos países com maior quantidade de falantes de inglês, perdendo apenas para os Estados Unidos. Mas em um país que tem cerca de 880 línguas, das quais apenas 22 são reconhecidas oficialmente, não é de se estranhar que o inglês indiano possa soar um pouco estranho aos nossos ouvidos. Por exemplo, se uma pessoa começar a conversar com você dizendo um estranho "Yar", não se preocupe, é só um jeito indiano de dizer "E aí, cara?". Os indianos provavelmente perguntariam seu nome com a frase "What's your good name?", algo como "Qual é o seu nome bom?". E não, isso não quer dizer que você tem algum tipo de nome ruim, sabe-se lá de onde. É só um jeito de ser educado. E quando um indiano o chama por seu primeiro nome, ele pode incluir um "Ji" no final para mostrar o quanto o respeita. Ah, meu querido inscrito Ji do Incrível! 11. Dedos do pé lindamente adornados. Na Índia, quando dois corações apaixonados resolvem se casar, o noivo tem que colocar uma aliança no dedo do pé da noiva? Sim, senhor. Essa é a tradição. Essa aliança é chamada de bitia. E toda noiva a usa no segundo dedo dos dois pés para mostrar que é recém-casada. Há outros tipos de anéis de dedo do pé também. Alguns homens os utilizam nos dedões, acreditando que isso vai aumentar sua força e vigor. Os indianos são famosos por seu amor pelo ouro, mas os anéis do dedo do pé geralmente são feitos de prata, pois é inapropriado usar ouro abaixo da cintura. 10. Promessas inquebráveis. A maioria dos indianos acredita que uma palavra falada carrega um imenso poder nela. E quando quebra uma promessa, você enfurece os espíritos e os deuses. A promessa mais poderosa é a de uma mãe. Então, se o indiano jura pela mãe dele, é melhor acreditar nele se não quiser sair como mal educado. 9. O berço da cirurgia plástica. Entre os textos indianos mais engraçados, existe um que até hoje intriga cirurgiões e especialistas em medicina. É o Sushruta Samhita, que é parte fundamental da prática indiana do Ayurveda. Ele foi escrito pelo antigo cirurgião indiano Sushruta, em algum momento entre 1000 a.C. e 500 a.C. O texto descreve um monte de processos cirúrgicos inacreditavelmente complexos. Mas o mais fascinante é que ele prova que a Índia é provavelmente o berço de todas as cirurgias plásticas. Mesmo naquela época, Sushruta era totalmente capaz de fazer plásticas de nariz, ou rinoplastias, se você quiser ser mais técnico, e reconstruções do lóbulo da orelha. Não é exatamente o que faria com que os astros do cinema parecessem jovens para sempre. Mesmo assim, é surpreendente. E, por falar em filmes... 8. 2 vezes maior que Hollywood. Bollywood é a maior indústria de filmes do mundo. Não é Hollywood. Bollywood produz cerca de 1.200 filmes todos os anos. Isso é 2 vezes mais que a quantidade que Hollywood lança. E se você quiser ser ator na Índia, é melhor aprender a cantar e a dançar, já que os filmes produzidos por lá são em sua maioria musicais. Essa paixão por musicais vem de uma apreciação profunda pela dança tradicional e pelo folclore indiano. Outra coisa, não é segredo que Bollywood se inspirou nos trabalhos de Hollywood feitos entre 1920 e 1950, dos quais muitos eram musicais. Bollywood recebeu a letra B em homenagem a Bombay, a cidade onde a maioria dos filmes indianos é produzida. Sim, ela mudou seu nome para Mumbai em 1995. Eles acertaram quando resolveram manter o B. Mollywood não ficaria muito legal. 7. Santos Ratos. Eu sei, parece absurdo, mas deixa eu explicar. Segundo uma antiga lenda indiana, a majestosa, venerada e sábia guerreira Karni Mata perdeu tragicamente seu enteado Lakshman quando ele caiu acidentalmente em um lago e se afogou. Karni Mata ficou tão triste que implorou aos deuses para salvá-lo. Bem, eles atenderam ao pedido dela, mas com uma condição.
todos os filhos homens dela iriam reencarnar como ratos. Ah, esses deuses excêntricos, que senso de humor, não? É por isso que o templo devotado à carne mata, em Dashnok, é conhecido como o Templo dos Ratos. E aqui estamos nós, andando por um hall enorme cheio de ratos. Mas as pessoas ficam felizes por poderem ir lá e compartilhar sua comida com esses roedores sagrados. Ei, pode ser algum parente. É uma honra poder visitar o templo e alimentar os raros ratos brancos que moram lá. Acredita-se que eles sejam as verdadeiras reencarnações de carne mata e de seus filhos. 6. Surf em touros. Uau, que irado, cara! Se você alguma vez for para Anandapali, depois da época da colheita, vai poder assistir algumas competições de bull surfing. Como é que se surfa em um touro? Com muito cuidado, suponho. Veja bem, antes de tudo, é traçado um caminho em um campo inundado que vira uma espécie de poço de lama. Depois, os times, sim, é um esporte competitivo, competem para ver quem consegue ficar na prancha ao ser puxado por 2 touros. Os atletas treinam para esse evento e os touros são preparados e limpos, com os seus chifres polidos e brilhantes. Mas não dura muito tempo. Você consegue se imaginar contando até 10 em cima de uma prancha puxada por 2 mamíferos enormes? Não é brinquedo, não. Bora surfar, meu amigo! 5. Você deve agradecer à Índia pelo seu cabelo limpo. Sabia que a palavra shampoo tem origem indiana? Bem, não é de se estranhar, já que a própria prática de usar shampoo vem da Índia. A palavra original shampoo significa massagem e foi inicialmente usada para descrever um processo de fortalecimento capilar com ervas comum naquele país. Mas a Índia tem bons motivos para dar tanta atenção às suas mechas. O país vende mais de 20 bilhões de dólares em cabelos por mês. Essa quantidade só perde para a China. Mas até esse gigante de venda de cabelos mistura seu produto com o cabelo indiano para ter uma qualidade melhor. 4. Séria conservação da vida selvagem. A Índia recebe muitas críticas por seu problema com a poluição, que cá entre nós é sério mesmo. Mas isso não tem nada a ver com a atitude que os indianos têm em relação à vida selvagem. Existem 104 parques nacionais no país, com mais de 39 mil quilômetros quadrados de abrangência. Alguns dos animais mais raros da Terra vivem nesses parques, como o bizarro sapo roxo, o menor porco do mundo e o maior morcego vivo, a raposa voadora indiana. Essas espécies ameaçadas de extinção necessitam de muita proteção, e a Índia tem se mostrado super capaz de preservar a vida selvagem. É só pegar o símbolo nacional do país como exemplo. Em 2010, havia apenas de 1.700 a 1.900 tigres de Bengala no mundo, mas esses números subiram para cerca de 2.200. O tigre de Bengala ainda está ameaçado de extinção, mesmo sendo a maior espécie de tigres em termos de números. Imagina então como é grave a situação dos primos deles espalhados por aí. 3. Torres de silêncio. A Índia não abriga apenas espécies raras de vida selvagem, mas também algumas ideologias estranhas. Uma delas é o zoroastrismo. Quem pratica essa religião acredita que o fogo e a terra são elementos fundamentais sagrados, então não é bom enterrar ou cremar seus mortos. A solução encontrada foi construir torres de silêncio para seus mortos. Também é conhecida como Dakma. Essas torres não têm teto, pois assim a natureza pode entrar e fazer seu trabalho de coveiro. As únicas torres de silêncio que ainda funcionam até hoje estão na Índia. Mas bem, vamos para um outro lugar que é muito mais animado e que não tem nada de silêncio. 2. Trens que mais parecem latas de sardinha. A Índia tem o 4º maior sistema ferroviário do mundo, com quase 67.600 quilômetros de trilhos. Mas, se você quiser manter uma impressão agradável desse país no seu coração, é melhor ficar longe dos trens. Agora, se estiver curioso para ver as pessoas penduradas nas laterais e no teto do trem, este é o lugar ideal. Os comboios urbanos da Índia são incrivelmente superlotados na maioria das vezes. Então, entrar em um é quase impossível. E não se preocupe em encontrar um assento, você vai perder seu tempo. Mesmo assim, esses trens lotados se tornam uma espécie de atração turística. Se fosse eu, pegaria um Uber ou qualquer outra coisa que percorresse distâncias curtas. 1. Concursos de beleza. Ei, o que é mais belo que um enorme elefante indiano? Você tem outra coisa em mente? Difícil, né?
Bem, a única resposta real seria o mais lindo elefante indiano, claro. Existe um concurso com esse nome que acontece todos os anos na lua cheia, entre fevereiro e março. Esse concurso é peça-chave do famoso Festival do Elefante, em Jaipur. Nenhum outro lugar do mundo celebra a existência desses gigantes como na Índia. As pessoas arregaçam as mangas e se preparam para o festival, decorando os animais com enfeites e roupas deslumbrantes. Elas até pintam os bichos. Depois, todo mundo vota para decidir qual é o elefante mais gracioso e bonito do festival. É muito bom saber que essas criaturas bondosas e úteis recebem tanto respeito e carinho. Qual é o fato mais divertido ou curioso da Índia que você conhece? Escreva nos comentários aí embaixo. E não se esqueça de dar um grande joinha para esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida.